Olá, pessoal. Vamos conversar sobre o tema Tem um aluno com deficiência intelectual. E agora? Então, vamos pensar que é comum ou é normal ter medo. Então, se eu sei antes que eu vou ter um aluno com deficiência, é comum ter medo? Então, muitas vezes os professores me fazem essa pergunta. O que eu vou dizer para você? Eu vou dizer que sim, que é comum ter medo. Eu, como mãe, quando descobri que a Luísa tinha síndrome de Down, com certeza eu tive um medo. E são infinitos esses medos. O medo que eu não vou ser uma boa mãe, um medo que eu não vou dar conta de tudo. Foram medos, sim, que passaram na minha cabeça. E transpondo isso para a vida do professor, o professor também pode ter medo. Ter medo de, será que eu vou dar conta da aprendizagem desse aluno? Será que eu vou saber o que fazer? Então, é normal e não se culpe por ter medo. E por quê também? Porque nunca nós estamos preparados totalmente. Nós sempre estamos em aprendizagem. Então sempre haverá alguma coisa nova em que nós vamos ter que arregaçar as mangas e ir em busca desse conhecimento, né? O que nós não podemos deixar acontecer? Nós não podemos permitir que esse medo cresça a tal ponto de nos tornar paralisados, e muito menos que esse medo provoque a exclusão deste aluno na sala de aula. E aí, quando eu falo, né, nessa exclusão, eu sempre lembro de novo, vou dar um exemplo para vocês, do poder escolar. Numa mesa que eu dirigi, e aí veio essa questão para debate, né? Vários professores dizendo que achavam que poderiam escolher os alunos, que poderia dizer, eu não quero pegar essa turma porque tem um aluno com deficiência. E eu, naquele momento, eu disse o seguinte, bom, eu não acho correto isso. Acho que o professor não tem que escolher aluno. E vamos pegar de novo o exemplo meu como mãe, do meu marido como pai. Deus não bateu na nossa porta assim, ó, e perguntou, vocês querem uma filha com síndrome de Down? Vocês vão se preparando. Não. Ela chegou e nós tivemos que correr atrás, buscar informação, nos adaptarmos, nos organizarmos para prover a ela tudo o que ela precisa para o seu desenvolvimento. Então, nós não ficamos sentados chorando. Nós arregaçamos as mangas e fomos em busca do que ela precisava. Então, o que o professor na sala de aula tem que pensar também, quando recebe esse aluno, é que antes dele ser um aluno deficiente, como ainda se ouve, então antes dele ser um aluno com deficiência, falando agora o termo correto, ele é um aluno, ele é uma criança. E como diz a nossa filha, Luísa, ela diz assim, ó, eu sou humana, tudo com letra maiúscula. E é isso, nós não podemos esquecer jamais que o nosso aluno é um ser humano, normalmente uma criança que está ali precisando de nós. Então, mas como é que eu vou me... Daí eu penso sempre, né, que nós precisamos superar essa fase desse medo enquanto professor e nos prepararmos para uma acolhida pedagógica, pois a acolhida humana ela deve ser imediata, justamente por ser um ser humano e ser uma criança. Mas e aí, como é que essa acolhida, como vai ser essa acolhida pedagógica? Né? Então, como já vimos também anteriormente, eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso conhecer aspectos específicos da deficiência. Eu não preciso me especializar na deficiência, mas eu preciso conhecer aspectos importantes que vão se refletir na aprendizagem desse aluno.
Lembram a questão da memória de curto prazo? Identificar as potencialidades e limites desse aluno. Acreditar na capacidade desse aluno, ter empatia, ser motivador e nunca esquecer de elogiar. Tudo merece um elogio, lembram? Vou aproveitar para elogiar vocês. Que bom que vocês estão tirando esse tempinho, estão parados aí me assistindo nesses vídeos caseiros, mas estão aí. Gratidão a vocês. Estão com paciência comigo. Tá, mas e aí o professor pode se perguntar assim, e quem pode me ajudar nisso? Quem pode me socorrer? Quem pode me salvar? Lembrando Chaves, né? Bom, o professor do AEE pode ajudar. Os professores dos anos anteriores que já passaram por essa criança, a família, os profissionais que dão um atendimento especializado para ele. Mas vamos pensar também na questão assim de que muitos professores pensam, eu ouvi falar sobre o tempo, cada um tem o seu tempo e vamos deixar assim, né? Não, não necessariamente. Nós precisamos agir. Como que eu vou agir? Tá, mas esse tempo a gente tem que considerar. Será que realmente cada aluno tem o seu tempo? Mas quando será esse tempo? E eu, como professora, o que eu faço para acelerar esse tempo? Então, tudo isso que eu falei do professor do ARE, a família, tudo isso pode me ajudar a acelerar esse tempo do meu aluno. Então, eu vou sentar e vou esperar. Não, não vai ficar sentado esperando, né? Daí lá no material escrito eu coloquei para vocês aquele pedacinho daquela música. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então eu não posso, eu tenho que fazer a hora enquanto educador. Eu fiz a hora enquanto mãe. Então, nós na escola, enquanto professores, devemos fazer a hora. E aí, para eu fazer a hora, eu preciso saber o que o meu aluno já sabe, do que ele gosta, do que ele não gosta, como é que ele age quando está feliz, quando ele é contrariado, o que deixa ele feliz, o que o entristece e como eles aprendem, isso é bem importante. E o que dificulta esse aprendizado. Então, são os pontapés iniciais, digamos assim, não é mesmo? Então, é importante, como nós já vimos, saber alguns aspectos importantes dessa deficiência. É importante considerar que todos podem aprender, uns mais rápido, outros mais lento, mas todos podem aprender. E que a criança precisa de estímulos. Precisamos examinar a nossa prática pedagógica anterior e né, para verificar como que nós estávamos agindo antes, porque qual é a ideia? Que quando chega esse aluno com deficiência na nossa sala, nós vamos ter que pensar novas estratégias para esse aluno. E aí, quantos alunos mais serão, como é que se diz? Quantos alunos mais terão sucesso também com as estratégias que nós vamos pensar para dar conta de todos os alunos na sala. Então, nós vamos garantir que todos tenham possibilidade de participar e de aprender. Aí é inclusão mesmo, porque inclusão é ser, é estar e é participar. E aprender, lembram? E aí não vamos esquecer que um dos combustíveis dessa aprendizagem é o interesse. O meu aluno está interessado na minha aula? Se ele não está, eu vou ter que fazer ele estar. Então, a questão da motivação para o nosso aluno. E para um aluno com deficiência, essa motivação, muitas vezes, ela é mais importante ainda. Porque ele, se não está interessado, ele não vai ficar fazendo de conta, por obrigação, como muitos alunos ficam, né?
Então, nós precisamos ter os objetivos claros, as metas definidas, as estratégias. E nisso tudo, o professor do AE pode nos ajudar a identificar os modelos, os estilos de aprendizagem do nosso aluno. Vamos lembrar basicamente três estilos de aprendizagem. Aquele aluno que aprende de forma mais visual, a outra forma de apresentação, auditiva, de aprendizagem, né? Auditiva, e aquela sinestésica, em que o aluno precisa aprender se movimentando. Então, como é que o aluno aprende, né? Pelo visual. É muito vendo, por imagem, mas também qualquer coisa pode distrair. Num outro momento, se vê uma imagem, alguma outra coisa que não esteja relacionada, ele pode, né, se perder daquele momento. No auditivo, esse aluno ele vai aprender basicamente ouvindo. Ele vai ser capaz de aprender ouvindo, mas ao mesmo tempo, qualquer outro ruído que apareça vai ser capaz de distraí-lo. E a outra forma de aprendizagem é a sinestésica, que é o aluno fazendo, executando, que vai levá-lo à aprendizagem. Então, esses são os básicos, né? Tem outros, mas nós temos que descobrir qual é o estilo do nosso aluno. E tu aí, já descobrisse o teu estilo de aprendizagem? Como é que tu aprende? Eu, por exemplo, sou todos esses. Eu aprendo muito por audição, então, por visão e me movimentando. Então, nós precisamos descobrir do nosso aluno. E aí, a parceria com o atendimento educacional especializado vai nos ajudar muito a descobrir quais são esses estilos de aprendizagem do nosso aluno. Depois que tivermos descoberto quais são os estilos de aprendizagem, nós vamos passar então para as possibilidades de trabalho com esse aluno e que estratégias nós vamos utilizar com ele. E isso já é outro tópico, ok? Um abraço para vocês e cuidem-se.